prazer conversar com vocês. É um prazer, depois de ver o filme, emocionada, de chegar perto desse artista que povoou a infância de tanta gente, né? Agora, Mussum, o Filmes, traz pra gente a possibilidade de ver esse artista se forjando. E a gente pode dizer que o samba, e que essa veia sambista, e que esse lugar dele da comunidade forjou um pouco, ou forjou muito, o Antônio Carlos. Ah, forjou muito. Muito, né? Forjou muito, forjou muito. Uma pessoa que sobe ladeira da comunidade, ao lado da mãe, que vê toda essa possibilidade sendo construída, né? A ausência das várias fases do Estado, com saneamento, uma série de coisas. Mas ali, ainda dentro dessa estrutura, ele tem o samba que norteia, o samba que ajudou todos nós, gente. Eu cresci ouvindo Martinho da Vila, ouvindo o nosso povo cantando, ouvindo Candeia, gente, que eu amo, ouvindo Candeia, que servia. Então, esses sambas que foram verdadeiros manifestos para a nossa construção, né? Lugar que dava para a gente também um alento, trazia para a gente um conforto dentro da nossa resistência, é ver que o samba está na malemolência do caminhar daquele Antônio Carlos. Ele já está sendo conduzido ao som do reco-reco. Do reco-reco. E o samba ele traz esse senso, né, de comunidade muito grande. As pessoas que são, né, normalmente de periferia, de favela, de quebrada, então elas já crescem com esse senso de comunidade, de crescimento, de família muito diferente. Então, o Mussum tem demais. O Mussum tem demais. E o curioso é que muita gente não faz essa ligação dele exatamente com o samba, né? Dele começar como um artista, do samba puxar esse artista dentro dele, né? E o filme traz isso pra gente, não é, Hildo? Sim, total. Desde, da paixão dele já na época de modernos, do samba ali, ele na aeronáutica, esse senso vem muito forte. Eu tô tentando disfarçar, mas muito boa a pergunta dela, né? Nossa senhora, é bom demais! É bom demais! Ninguém tinha feito essa ainda, ninguém falando da parte de samba dele, cara. Isso é muito... é a base do filme. É a base do filme. Samba. É isso que o Yuri falou, o filme ele é muito coletivo. Exatamente. Muito coletivo. O filme foi criado num período de final, término de pandemia, que a gente começou a rodar esse filme com o Silvio Guindani. Então a gente se reunia ali na nossa meiuca para construir essa história. Isso é periferia. A gente se reúne ao redor da roda de samba. A gente um vai trazendo, sei lá, a salada de maionese, outro traz o reco-reco, o pandeiro, outro traz a bebida, outro traz a carne, outro traz o carvão para fazer. E é essa construção que se dá no mundo do samba. O filme começa, né, na verdade, quando ele chuta a bola, né, que é o futebol também, tá ali. Também. E a bola passa o muro e ele escuta o samba. E o corpinho dele, já do Tauã, já diz como é que vai ser esse filme. Vai ser nesse desequilíbrio do samba, vai ser com essa malemolência, vai ser com esse nosso gingado. Como é que vocês dois conseguiram essa unidade de ser um Mussum? Sim, não, ainda dentro dessas transformações a gente preocupou muito, e o Silvinho, né, o Silvio Guindani, nosso diretor, foi brilhante nisso, em trazer essa unidade com nós três ali, com o Tauã, com o Ailton, comigo, de entender onde nasce um certo trejeito, onde nasce essa preocupação dele, onde nasce o Mussum mais amoroso em relação à paternidade e tal, para tentar ir criando. E também teve esse exercício que a gente tem conversado muito e relembrado, que o Silvinho fazia da gente estudar laboratórios, um laboratório, né, estudar um personagem do outro. Então eu sempre lia muito o personagem do Ailton, o personagem do Cauã, a parte, né, do Carlinhos, a parte do Mussum, e o Ailton comigo, o Tauã, e vice-versa, tal. Então a gente foi criando essa unidade, observando nos momentos ali que já estava rolando o gravando, fazendo, pô, aí tá fazendo isso aqui, então posso pensar dessa forma também, não estava tudo errado não. Pô, então tem, sabe, para poder criar essa unidade, ao mesmo tempo as pessoas perceberem as mudanças da fase da vida normal mesmo. Claro, né, porque a gente vai mudando. Exatamente. Agora tem os trejeitos, o falsetinho do Mussum, aquela vozinha, sabe assim, aquele agudinho, é muito bom. E a piscada, tudo isso teve que ser muito estudado. Como é que vocês fizeram? Viram muitas cenas do Antônio Carlos? Não consigo nem mais chamar de Mussum depois do filme, vocês acreditam? Que bom, que bom. Esse é o nosso objetivo. Eu vi bastante coisa.
mas eu vi sobretudo muita entrevista em que era o Antônio Carlos falando. Né? Então o programa Encontro me ajudou bastante, né? Do ensaio, o programa Ensaio me ajudou bastante, né? Da TV Cultura me ajudou muito, porque tinha algumas coisas ali que a gente não encontra ele falando de uma maneira mais despida do Mussum e despida dos originais do samba. Mas a gente encontra, né? Vou voltar para a sua primeira pergunta, encontra a malemolência do falar como se fosse um samba. Né? Esse ritmo nosso, das nossas raízes, da nossa ancestralidade, é muito forte dentro do filme. E ele permeia o filme como um todo. Né? Inclusive no momento em que a Cacau e a Dona Neuza Borges dão vida à Dona Malvina. Então você vê que ele parece a mesma pessoa falando, a gente não sente nem a transição das duas, né? Porque está passando também por um outro tipo. E esse agudinho que você está falando é a cuíca, é o rego-rego, né? São os nossos instrumentos da nossa roda de samba. Então isso também está no corpo, está nessa construção, que às vezes é até intuitiva, a gente não busca essas referências, mas essas referências estão lá. Né? Esses exercícios propostos pelo Silvinho na construção, a gente cantou muito. Inclusive, quando a gente se encontrava no café da manhã, que eu encontrava os modernos do samba junto com os originais, você não está entendendo. Era canto. Nossa, eu tive muita dó dos produtores que ficavam toda hora, gente, tem que gravar. E ele tinha mais dificuldade ainda, porque o Silvinho Guindani, também da Fusarca, ele chegava junto, ficava pulando, cantando, celebrando, e a gente ia pro set desse jeito. E tinha que ser desse jeito. Tinha que ser. Não dava para ser diferente, né? Não dava. Yuri, esse grande humorista brasileiro, que encontrou inclusive o Grande Otelo, que é outro grande. Também foi uma referência para sua construção de humorista? Muito, sempre vai ser assim. Antes de até começar a fazer teatro, eu já observava muito com um olhar de entusiasta mesmo do assunto humor, né, e de público. Ele observava muito Lafon, já estudava muito sobre o Grande Otelo, e depois que eu comecei mais ainda, porque é do humor físico, humor corporal do Mussum, é muito único, é muito forte, muito vivo. Então eu sempre observei muito e tentei inserir e trazer como referência mesmo, como espelho da minha comédia. Sim. E a relação, que eu acho que é muito interessante, né? A relação das mulheres negras na vida desse artista. E de como a presença delas foi fundamental para que ele continuasse o caminho, né? Quando encontrasse o norte, para ele já tinha toda essa inspiração que era autêntica dele, só conseguiu ganhar importância e caminho devido a essas mães solos, né? A mãe solo que ele teve, né? Que eu acho que a Dona Malvina foi fundamental na construção desse cidadão e da possibilidade dele ter escolha, que é isso que, né, tem um determinado momento que essa fala vem à tona, que eu acho que é isso, ela abdicou da vida dela. E lá na frente também teve a relação com essas mulheres, né, com as esposas, que apontaram um caminho super interessante para a construção e para dar sentido ao que ele estava construindo. Porque ele respondeu esse chamamento, né, a arte, quando convocou, ele foi, mas dentro desse lugar precisava de alguém olhar as possibilidades, né, e permitir que ele pudesse escolher esses caminhos. Claro. Porque a gente fica pensando que ele ficou muito sempre dividido, né? Muito dividido entre o samba e atuar. E essa escolha dele por estar na televisão, eu agradeço também, mas para ele foi difícil, né? Foi difícil porque tem um ponto, eu acho que do Mussum também, que ele espera que a decisão venha sempre do externo, nunca dele. Né? Então a relação dele com os originais, sobretudo com o Bigode, que era a liderança, né? Tanto na fase do Yuri quanto na minha fase, o Bigode é fundamental para apontar os caminhos que ele não consegue perceber ou que ele já escolheu e não consegue verbalizar. Então, esse lado desses companheiros também, que dizem para ele que ele já escolheu, já foi, né? Eu acho que foi muito importante. O Ed fez uma construção ali. Ele assumir, né? Ele assumir que ele já fez isso. Você é do samba, quando ele era do samba. Exatamente, o Bigode fala exatamente. Você é artista, cara. Você viu como a Dona Elza ficou e tal, e depois, mesma coisa, quando chega a parte humorista dele.
A maior palhoça que eu já vi. E a parte humorista dele carrega muito de alguns estereótipos negativos do homem preto. Na opinião de vocês, como é que o Mussum consegue, de alguma forma, reverter esses Por estereótipos? isso que a gente estava em aquilombamento. Ah. Nesse filme, a gente fez questão de tratar dessas coisas do nosso ponto de vista, da nossa maneira de ver isso. Porque isso dentro de um processo escravista do nosso país, isso de alguma forma já está naturalizado, né? Colocar o homem preto no lugar do subalterno, colocar no lugar do bebum, né? Criando, Mussum morreu bêbado, morreu sem grana, né? Esse tipo de coisa. Então, além da história desse fake news de algumas questões, a gente tratou também da questão da afetividade no filme. Ele não morreu de cirrose, como se ventila. Ele morreu porque ele tinha um coração enorme. E enorme na sua generosidade também, né? Então, ele não morreu... gente, ele não morreu amigo, ele morreu... Gente, olha a casa que era do Mussum no filme. A casa que a gente escolheu não é nem um terço do tamanho da casa que era a dele. A gente escolheu uma próxima. Porque o orçamento dava para chegar naquela. Não dava para chegar no orçamento da casa, casa do Mussum. E isso é tão importante a gente Era mostrar poder. que ele venceu. E era isso que ele queria, dar uma estabilidade para a família E deu dele. estabilidade para segurança. todos os filhos. Exatamente. Todos os filhos dele. Né? Todos os filhos deles encontraram também caminho na sua possibilidade da sua construção social e financeira. Exatamente, e humanizar também o homem preto, que é muito importante sempre, né? Trazer ele como uma pessoa, como um ser humano. Um ser humano. Com erros, acertos, com as suas qualidades, com a sua familiaridade, com a sua parte artística, enfim. Isso é muito importante. Vou terminar. Qual a sua música predileta dos originais do samba? Nunca tenha medo dos seus inimigos. Quando não é você que começa a brigar. Você tem a sua predileta? Eu tenho as minhas esperanças perdidas. Eu sou apaixonado por essa música. Apaixonado. Inclusive, quando ela começa a tocar no filme, dá só o tomzinho. Eu falo, Só o meu Deus do tomzinho, céu, já. vou chorar. Já é a cena maravilhosa dele com a dona Malvina, mais esperanças perdidas, acaba comigo. Gente, parabéns. E parabéns pelo prêmio. Será que viram mais? Será? Estão esperando? Foi um prazer conversar com Obrigado, vocês. amiga. Prazer. Obrigado. Prazer. Obrigado.